Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Mais uma questãozinha, uma questão bem interessante, um assunto importante: geometria das moléculas e hibridação. Isso mesmo, hibridação, geometria, são assuntos que andam abraçados, sempre juntos. Pessoal, o que é uma hibridação? A hibridação é a mistura dos orbitais. E esses orbitais, ao se juntarem nas ligações químicas, eles formam as moléculas, os orbitais atômicos e os orbitais moleculares. E essas moléculas se apresentam em uma forma geométrica. Então, dois ligantes ao átomo central, ou apenas dois átomos, como CO2, H2, tá certo? Isso é uma geometria linear. O ângulo é de 180 graus. Os átomos, eles procuram ficar o mais distante possível do outro para que eles possam ter uma maior estabilidade. Lembre-se, quanto maior a distância, menor a força de repulsão. Então, a 180 graus, eles estão bem distantes um do outro e com isso você tem o quê? Uma maior estabilidade. No entanto, pessoal, quando tem um elemento central que sobra par de elétron, como por exemplo H2O, H2S, aí esse par de elétron repelem o elétron da ligação e ela deixa de ser linear e vira angular. Quando eu tenho três ligantes, olha, BF3, AlCl3, CO3-2, que é o íon carbonato, não é? Quando eu tenho isso, eu tenho a geometria trigonal, tá certo? Guga, e quando sobra par muda também? Muda, ó. Trigonal, quando sobra par, vira piramidal, não é legal? Quando trigonal sobra par, vira piramidal. Guga, e se sobrar sobrarem dois pares de elétron? Bota um olho aí do lado, é importante. O olho é a atenção, né? É isso aí, é uma coisa importante. Ao sobrar dois pares de elétron, tendo três ligantes, deixa de ser trigonal, deixa de ser piramidal e a gente chama de forma T, ClF3. O cloro é da família 7A. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram dois pares. Então, nem é mais trigonal. Trigonal é quando não sobra par. Quando sobra um par e tem três ligantes, eu chamo de piramidal. Quando eu tenho três ligantes e sobram dois pares, aí eu chamo de forma T. Quando eu tenho quatro ligantes, eu chamo ela de tetraédrica. Tá legal? Tetraédrica, o ângulo de 109 graus. Quando eu tenho quatro ligantes, não é quadrado. Mas, Guga, por que não é quadrado? Porque se fosse quadrado, o ângulo seria de 90 graus. E o ângulo no tetraedro é de 109. Sim, e daí? Lembra que eu falei no comecinho? Quanto maior a distância entre os ligantes, maior a estabilidade. Um ângulo de 109 graus tem maior distância, então tem maior estabilidade. Por isso que é tetraédrica e não é quadrada. Guga, e se com 4 sobra par? Quando 4 sobra par, vira ó, tetraedro distorcido ou gangorra. Tetraedro distorcido ou gangorra. Guga, e quando tem 5 ligantes? 5 ligantes é uma bipirâmide de base trigonal. Bipirâmide de base trigonal. Quando eu tenho seis ligantes, ela é um octaedro, ou uma bipirâmide de base quadrada, ou é uma bipirâmide de base quadrada. Não é isso? Agora, vê bem, pessoal, para esse vídeo de hoje, para essa nossa aula, eu queria que você ficasse bem ligado no xenônio F4. Por quê? Primeiro é um composto do xenônio, que já é um composto especial. Segundo, sobra um par, outro par. Sobram dois pares de elétron. E esse par de elétron, pessoal, funciona como se um anulasse o outro. Então, a geometria dessa molécula, ela é plana, é chamada de quadrado plana. Pessoal, olha bem, além de ser apolar,
porque há uma eliminação da repulsão dos pares, é também uma geometria plana, quadrado plana. Então, xenônio F4, tem 4 ligantes, sobraram 2 pares, um acima e outro abaixo. É quadrado plana. Importantíssimo que a gente lembre disso. Assim como, pessoal, eu queria que todo mundo prestasse atenção no que é exatamente a hibridação. Por exemplo, se eu chego para você e lhe digo, carbono tem número atômico 6, a configuração dele é um S2, 2S2, 2P2. Não é assim? É. Então, olha, do jeito que ele está aqui, ó, 2S2, isso é o orbital, né, esse quadradinho. 2P2. Tá vendo? Tô, Guga. Primeiro, pela regra, bota todo mundo em pé, não é? Então, nesse estado, que é o chamado estado normal, ele não está híbrido, isso aqui é o chamado estado normal, ou seja, ele não está híbrido, a possibilidade dele ligar é somente nesses dois orbitais, porque só há ligação em orbital semi-preenchido. Então, no estado normal, ele só pode fazer duas ligações. Ele é bivalente. Ele poderia fazer apenas duas ligações. Mas, pessoal, o carbono faz quantas ligações? O carbono faz 4. Ou ele faz mais do que a gente vê aí na configuração? Faz. O que é que acontece? É porque ele sofre mistura de orbitais, ele sofre hibridação. E uma das características da hibridação é que, além de todos os orbitais ficarem iguais, porque você misturou, você também tem um aumento na capacidade de ligação. Guga, como é isso? Veja, eu não tinha 2s2? Tinha. Aí o elétron do 2s2 sai e vem para cá, ó. E o P, eu tinha 2, não tinha? Tinha, ó, esses dois aqui. Então, esse elétron que saiu do orbital 2s e veio para o 2p, misturou. Aí virou o quê? Um orbital misturado, ou seja, um orbital híbrido. Um orbital sp3. Olha que bonitinho. Aí agora, pessoal, presta bem atenção nisso, tá? Eu não posso mais chamar nem de S, nem de P. Agora eu digo que são o quê? Quatro orbitais híbridos. 4 orbitais sp3. E ele agora faz quantas ligações? 4 ligações. E a gente diz que ele está o quê agora? Que ele está ativado. Exatamente. Desculpa que eu bati aqui, tá? Ele está ativado. Ele pode fazer 4 ligações. Guga, e se eu ligar esse carbono sp3 com o hidrogênio? Ah, legal. Veja, se eu pego e ligo um carbono sp3, esse carbono que eu acabei de fazer, que ele está com hibridação o quê? sp3, né? Assim. Se eu ligar ele com o hidrogênio, na ligação CH4, não é isso que eu tenho aqui? Me diga, essa ligação aqui é entre quem? O carbono, que é sp3, e o hidrogênio, Guga. O hidrogênio é um S1. Então, o orbital do hidrogênio que vai ligar é o orbital S. Então, é uma ligação entre o hidrogênio, que é S, e o carbono, que é sp3. Aí eu digo que é uma ligação sigma. Por que sigma, Guga? Porque sigma é quando a ligação é simples. Simples é sigma, não é verdade? Sigma S sp3, ou seja, S do hidrogênio, sp3 do carbono. E aí, pessoal, um quadro comparativo para ajudar, tá bom? S, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Guga, como assim para ajudar? É para a gente lembrar, pessoal. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, BeH2, legal? Olha, SP, hibridação SP. Se eu tenho BF3, como é que eu faço a hibridação dele aqui? SP P. Então a hibridação dele é sp2. Lembrar, S só tem um orbital, só faz uma ligação. P faz 3 e D faz 5.
Isso é o padrão. S só tem um quadradinho, só faz uma ligação. P tem 3 quadradinhos, 3 orbitais, faz 3 ligações. E D faz até 5. Começo por S, depois por P, depois por D. Então, por exemplo, PCl5. Como é que eu faço aqui? Começo pelo quê? A primeira é S, qualquer uma, né? Você começa por onde quiser. S. Depois é o quê? P. Depois é P. Depois é P. Não pode mais, agora é D. Então é sp3D. E pelo quadrinho, quando é sp3D, você já se liga, né? Ele é uma bipirâmide de base trigonal. Por exemplo, SF6. Como é que eu faço, Guga? Olha, SF6 eu faço assim, ó. A primeira é o quê? S. Começa de onde quiser, tá? Aí depois é P, P, P. Pode ser P de novo? Não. Aí agora é D, D. Então é sp3, D2. E olha, um detalhe fundamental. Se sobrar par de elétron, fica ligado. Par de elétron no elemento central. Por isso que saber a tabela é fundamental. Então, oxigênio é família 6A, ó. Sobram 2 pares de elétron, tá vendo? Então aqui, ó, S, P, 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 sp3. Guga, quanto par de elétron livre é? Conta, orbital não ligante. Aqui, ó, P, P não, vou fazer um mais diferentezinho. SF4, que é uma gangorra, lembra? Qual é a família do enxofre? 6A. Então, ó, família 16 tem 6 elétrons. Então, vem para cá, ó. S, P, 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 D. Então, é sp3D. E aí você faz sempre lembrando que o par de elétron conta. E agora a questão. Qual dos elementos a seguir, cujas estruturas eletrônicas estão apresentadas, teria capacidade de ligação nula? Ou seja, não teria capacidade de ligação se não ocorresse hibridação. Vê, pessoal, a letra A, um S1, o orbital S, não é isso? Olha aí, cada orbital cabe 2 elétrons, então ele está solteiro, ele pode receber um novo ligante. Pode sim. Olha aqui, a letra B, um S2, 2S1. De novo, né? O orbital 2S com 1. A letra D de dado. Oxe, tu vai pular, é? Vou, vai entender. A letra D termina em 2P4. Ó, P4. Veja, do jeito que ele está aqui, ó, P4. Vem comigo? Vem, né? Vai me deixar na mão agora. 1, 2, 3. Bota todo mundo em pé, né? Depois deita o primeiro. 2P4. Ele pode fazer quantas ligações, Guga? 2. Porque só pode fazer ligação em orbital semi-preenchido. E se na letra E? Na letra E, ele é 2P o quê? 2P5, né? No último, né? Então, ó, 2P5. Ele pode fazer ligação, Guga? Pode, ó. 1, 2, 3. Colocou todo mundo em pé, não é? Pela regra agora, ó. 4, 5. Pode fazer. Tem um semi-preenchido. Guga, e a letra C? Pode fazer ligação? Veja. 1S2, 2S2, 2P0. Oxi, por que tu botasse P0? Porque eu posso colocar o orbital, não interessa, né? Ele não está atrapalhando ninguém. Vê, do jeito que ele está aí, ele pode fazer ligação? Não. Ele não pode ligar. Mas ele vai ligar, Guga? Vai. Esse cara é o berílio. Esse cara aqui é o berílio. Esse composto é o berílio. Ele liga. Existe um composto BeH2. Ah, é? E como é que tu explica isso? Pela hibridação. Porque, ó, 2S2, 2P0. Não é assim? É. Aí o que é que ele faz? Ele sai, ó, sai daqui do S, aí vira 2S1 e vem para o P, 2P1. Ele virou um novo orbital. Qual foi o orbital que ele virou? Um orbital híbrido chamado de orbital SP. Por isso que quando eu pego, olha como é bonito, o berílio, ó, BH2, qual é a hibridação do berílio? Me diz? SP. É muito mais fácil fazer assim, não é? Mas aqui você entende o que é que está acontecendo. Então, pessoal, a hibridação aumenta a capacidade de ligação. Questãozinha bem legal, bem importante. Não esquece, tá?
Segue o canal, dá uma força. Um beijo.